Estou aqui em São Paulo no 6º Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, um evento produzido e organizado pela Câmara de Comércio da Alemanha, cuida de toda essa parte empresarial, da conexão entre os países, entre o Brasil e a Alemanha, em toda a América do Sul. É um evento muito interessante que está trazendo alguns conceitos sobre a inovação, sobre a própria mobilidade urbana e temáticas interessantes que vão muito além do âmbito empresarial. E falando um pouquinho sobre a Câmara de Comércio, você sabe qual é a atuação de uma Câmara de Comércio? Você sabe qual é a função de um consulado? A função de uma embaixada? Você sabe as diferenças entre elas? Então fica ligado que daqui a pouquinho você vai descobrir. Bom, é isso aí, como vocês acabaram de ver no vídeo, eu estava em São Paulo, fui para o 6º Congresso Brasil-Alemanha de Inovação e o evento foi promovido pela Câmara de Comércio da Alemanha aqui no Brasil. E eu deixei uma pergunta que eu pretendo estar respondendo agora, talvez eu não consiga responder tudo, mas eu deixo aberto para vocês me fazerem perguntas ou então complementar a própria resposta, que é para a gente conseguir ter uma discussão bem dinâmica. A pergunta foi: qual é a atuação de uma Câmara de Comércio? E, consequentemente, sobre uma embaixada, sobre um consulado ou sobre alguma outra entidade que possa ter atuação com relações internacionais. Primeiramente, comentando sobre uma Câmara de Comércio, ela é uma entidade privada, pessoas de outros países com grande influência aqui no território brasileiro ou em outro território, e também com o apoio do governo desse país em questão, se unem para estar criando uma entidade privada que possa desenvolver um papel bilateral de promoção de comércio entre os países. Ou seja, seria uma entidade que amarra as duas pontas entre o Brasil e um outro país, X, por exemplo. Então, os contatos das empresas desse país X e do Brasil acabam, de alguma maneira, passando pela Câmara de Comércio, de uma maneira com que os negócios sejam fomentados entre os países, tanto na parte de importações, na parte de exportações ou na captação de investimento. Vamos supor que alguma empresa de outro país queira investir no Brasil. Então, uma possibilidade seria essa empresa estar falando com a Câmara de Comércio, que poderá auxiliar nesse processo, pois a Câmara de Comércio geralmente é formada por pessoas que acabam tendo experiência com o país de onde elas vêm e muita experiência com o mercado brasileiro. Então isso é muito interessante para uma empresa que deseja estar investindo, que deseja estar importando, deseja estar exportando, porque ela vai contar com o know-how de uma entidade que conhece muito bem os dois países, as burocracias, e vai estar conseguindo fazer uma análise muito interessante de cenário. E todos vocês provavelmente já sabem que o cenário político, econômico, social, trabalhista, ambiental e etc. acabam interferindo em algumas questões que batem nessa parte de investimentos, importações e exportações. Por isso é muito interessante que a empresa que deseja investir, que deseja importar, deseja exportar, seja essa brasileira no exterior ou então uma empresa de outro país aqui no Brasil, tenha um respaldo interessante nessas questões que ela provavelmente não teria conhecimento, por não residir aqui no Brasil, ou então pelo brasileiro não residir lá fora. Nesse sentido, a Câmara de Comércio acaba auxiliando, incentiva, ela fomenta a parte do comércio internacional entre os países. Muitas pessoas acabam não entendendo, ou então confundindo, para que serve uma embaixada e para que serve um consulado. Em termos práticos, já que eu tento ser bem dinâmico aqui o tempo todo, uma embaixada seria o território de um país dentro do território de outro. Fica até engraçado dizer isso, mas, por exemplo, a Embaixada da França no Brasil, que fica lá em Brasília, ela é considerada um território francês. Portanto, o Brasil não tem jurisdição dentro da embaixada de um outro país. O mesmo acontece com a embaixada brasileira em outros países. Então, nesse sentido, a embaixada acaba atuando como um mecanismo do governo daquele país no território de outro. Então, seria basicamente a parte política de toda a relação exterior que os países criam entre eles. Já o consulado, ele também tem uma função econômica e comercial, mas o principal intuito de um consulado no território de outro país acaba sendo auxiliar as pessoas que têm aquela nacionalidade e residem naquele outro país, ou então nativos daquele país que desejam ter algum tipo de relação com o país sede do consulado. Muito interessante dizer que os consulados brasileiros no exterior contam com um mecanismo muito interessante de promoção de comércio. É uma iniciativa governamental, são os chamados SECOMs, são setores de promoção comercial.
Eles funcionam dentro desses consulados brasileiros no exterior, buscando promover a exportação de empresas brasileiras para aquele país. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa do setor médico, odontológico e hospitalar. Eu tenho um produto semi-acabado ou acabado que eu gostaria de estar exportando para um país europeu, por exemplo, porque eu defini, após a minha pesquisa de mercado, que esse país seria um ótimo alvo para o meu produto. Então, pode ser uma maneira interessante estar entrando em contato com esses SECOMs. Os contatos desses SECOMs estão na página do Itamaraty. Está enviando um e-mail, está ligando, eventualmente enviando alguma carta, inclusive, na tentativa de estar conversando diretamente com aquele mercado. Isso pode acabar estreitando laços e, de uma maneira muito simples, pode assertivamente estar colocando seu produto dentro daquele mercado. Basicamente é isso. Falei de uma forma dinâmica, bem rápida, sobre consulados, embaixadas e câmaras de comércio, mas agora eu quero ouvir de vocês. Tem alguma experiência? Fala aí pra gente, compartilha. Deem sugestão de temas, inclusive. Para os próximos vídeos eu pensei em falar um pouquinho sobre comércio exterior. Nós estamos passando aqui no Brasil por um processo de desburocratização desse comércio internacional e talvez seja um tema interessante para a gente estar falando. Mas eu gostaria muito também, aí talvez para o próximo vídeo, entrar em detalhes das áreas de atuação de um internacionalista. Muita gente acaba nem sabendo o que o internacionalista faz, então eu queria aí estar abordando as 7 macro áreas que o internacionalista pode atuar. Então fica ligado aí no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações, acompanhe os vídeos, curta, comente, compartilhe, sugira temas, discorde de mim, me corrija, acrescente comentários, diga alguma coisa aí, vão enriquecer o nosso debate, porque as relações internacionais são um tema muito dinâmico e eu acho que dá pra gente tirar muita coisa boa com esse bate-papo. Muito obrigado e até a próxima.